Amém, igreja? Graças a Deus por essa oportunidade. Estamos felizes. Sejam muito bem-vindos. Esse lugar é o lugar onde nós podemos ficar à vontade, onde nós estamos na casa do Pai. Estamos sendo vistos por Ele, estamos sendo observados por Ele. Seus ouvidos estão atentos à nossa oração, ao nosso clamor, na expectativa que nós o busquemos de todo o coração. Para isso, nós nos reunimos nesse lugar para oferecer um culto ao Senhor. Então, esteja à vontade, relaxe. Abra o seu coração para que o Senhor possa falar com você nessa noite. Convido a leitura da palavra do Senhor em livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao 18. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao 18, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. Seguindo a série de mensagens Esperança, Unidos na Mesma Esperança, não lembro o foco exato, um só coração na esperança, que vai dar união da mesma forma. Eu quero falar nessa noite sobre a esperança para seguir em frente. Seguir em frente, buscar um alvo. Eu creio que é o objetivo de todos nós. Não é verdade? Todos nós temos objetivos, projetos que nos impulsionam a seguir. Então quero falar nessa noite sobre a esperança para seguir em frente. E esse texto que lemos, livro de Filipenses, é uma igreja, a igreja de Filipos é uma igreja que Paulo tinha um grande carinho. Paulo tinha um grande apreço por esses irmãos. Filipe foi a primeira cidade onde Paulo pregou o Evangelho, onde relata no livro de Atos, acho que capítulo 16, se não me engano, que o povo se reunia na beira de um rio para adorar o Senhor, e Paulo ia junto com essas irmãs, que posteriormente viria nascer essa igreja, da qual fazia parte Lídia, aquela vendedora de púrpura, e também mais tarde o carcereiro, que nós vemos convertendo lá em Atos 16, 31. Mas Paulo gostava e tinha um carinho por essa igreja, porque é uma igreja que lhe ajudou muito financeiramente. Essa igreja tinha prazer de abençoar financeiramente o ministério de Paulo. Então Paulo tinha um carinho muito grande por esses irmãos, por essa igreja. É uma igreja que Paulo fundou e esteve muito tempo lá com eles. Porém, essa igreja estava em dificuldade.
Essa igreja estava com sérios problemas no seu seio. Era uma igreja fundamentada sobre a cultura greco-romana, que era marcado pela lógica da honra, do mérito próprio, aonde estava inserido no contexto dos jogos, das corridas, dos Jogos Olímpicos, aonde havia a preparação dos atletas, onde se doavam o máximo para, no dia da corrida ou dos jogos, serem coroados por mérito próprio, pelo esforço próprio, pela dedicação que eles faziam aquilo. Então era uma cultura que estava inserida o mérito humano. O homem se preparava para que pudesse, naquele grande dia, receber uma coroa pelo seu esforço, pela sua dedicação. E por isso o contexto dessa passagem, dessa perícope que nós lemos, são os versículos do versículo 5 ao 11. Paulo faz questão de fundamentar essa instrução à igreja, mostrando a humilhação de Cristo. Cristo, sendo Deus, veio à terra, tornou-se homem, tornou-se servo, baixou ao nível mais baixo, mais humilde do homem, para cumprir aquilo que esperava Deus. Ele submeteu-se a essa humilhação para que pudesse cumprir aquilo que a justiça de Deus exigia. Então Paulo está dizendo que na vida cristã a honra ela é recebida de forma contrária. Enquanto que na cultura que eles estavam inseridos era pelo esforço próprio, pelo mérito, pela dedicação, pela força dos músculos, pela preparação do atleta, na vida cristã a exaltação vem pela humilhação, pela humildade. Então Paulo, ele quer mostrar a importância de buscarmos a humildade de Cristo. E nos ensina que para refletir essa humildade em nossas vidas, é necessário imitá-lo, ou seja, nos colocar como Ele. E é sobre essa imitação, sobre essa humildade, que fala a segunda parte desse texto, que ele faz questão de mostrar a necessidade daqueles irmãos, mesmo que a mentalidade deles fosse de honra, de mérito, uma vez que eles foram alcançados pelo Evangelho, a mentalidade deles precisava mudar. E uma vez que nós somos cristãos, o nosso exemplo é Cristo. Nosso exemplo é Cristo. Então Paulo diz que desta imitação, Paulo ensina que aqui para imitar a humildade de Cristo, devemos nos submeter a Ele, à obediência, completamente, em toda a nossa forma de viver. Não é parcial. Precisamos nos submeter a Ele completamente, para que possamos evidenciar essa humildade em nossas vidas. Então, nos versos 12 e 13 que nós lemos, Paulo encoraja a submissão a Cristo como meta principal da vida cristã. É uma meta principal, esse deve ser o foco da vida cristã, a submissão a Cristo. Já no versículo 14 a 18, Paulo fala sobre o gozo, a alegria que nós desfrutamos quando nós experimentamos essa submissão. Paulo diz que há um gozo, há uma alegria naqueles que se submetem, que experimentam essa submissão a Cristo. Então, meus irmãos, é sobre isso que nós iremos falar nessa noite, sobre a submissão a Cristo. Primeiro tópico,
para seguirmos em frente, para conseguirmos avançar em nossa vida espiritual. Não há outra forma a não ser nos colocar sobre o senhorio de Cristo, sobre a submissão dele. O grande desejo de Paulo, quando ele escreve esse versículo, essa carta a esses irmãos, ele começa dizendo que, assim pois, amados, ele trata com carinho. Como sempre obedeceste, Paulo relata que eles eram obedientes na presença dele. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. A vontade de Paulo não é apenas que esses irmãos obedeçam, mas principalmente que eles cresçam espiritualmente, que eles evoluam espiritualmente. E é por isso que ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa questão de desenvolver a salvação nos parece a questão do esforço humano, não é verdade? Quando eu me esforço para desenvolver algo, para alcançar um objetivo. Porém, Paulo mostra que não é bem essa a ideia. Por isso ele fala que esse desenvolvimento, essa evolução espiritual deve ser com temor e com tremor. Primeiro, reconhecendo o nosso estado pecaminoso, de pecaminosidade, a nossa incapacidade de ir a Deus. E no versículo 13 ele diz: olha, porque é Deus quem efetua em vós, quem projeta em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo: desenvolvam a salvação de vocês. Vocês não podem continuar da forma que vocês estavam quando vocês foram alcançados pelo Evangelho. Vocês precisam crescer, vocês precisam se aprofundar nas coisas espirituais. Por que Paulo dizia isso? Porque eles continuavam nas velhas práticas, das brigas, das intrigas, da desunião, do egoísmo, do egocentrismo. Paulo diz que havia uns que pregavam por ganância, outros pregavam por vanglória. Havia irmãs que não falavam uma com a outra. Havia uma diversidade de briga e desunião no seio dessa igreja. Então Paulo está dizendo: vocês continuam com as práticas mundanas. Vocês não cresceram nada na vida espiritual. Vocês não avançaram nada, não evoluíram nada. Vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Vocês precisam buscar uma maturidade espiritual. Na vida é assim, meus irmãos. Na vida é assim. Nós vemos, vou usar o César, me permita, César, usar você como exemplo. Vamos imaginar o César Herbert, nosso querido César Herbert. Um dia ele chegou na igreja, um dia ele foi alcançado pelo Evangelho. E Deus foi trabalhando no coração dele esse desejo de adorá-lo. E o que é que Deus colocou no coração dele? Vou aprender a tocar. Vou estudar e trabalhar a minha voz, para que eu possa oferecer o melhor para Deus. Para que quando eu cantar, quando eu tocar, as pessoas tenham prazer de me ouvir. César não ficou parado lá no templo da forma que, não, agora eu sou da igreja, já está bom. Deixa Deus fazer, não é? Deixa Deus fazer. E eu não faço nada. Afinal de contas, né, nós entendemos que a salvação é pela graça, realmente é. Mas Paulo está dizendo que há uma responsabilidade que cabe a nós. E outra vez eu repito, não é por mérito meu, é Deus quem vai me capacitar para que eu desenvolva essa maturidade espiritual. Foi Deus quem deu o dom para o César, mas foi Deus quem lhe deu capacidade de desenvolver esse dom.
lhe mostrou os caminhos e ele foi. Paulo está dizendo: vocês pararam nas velhas práticas, vocês continuam brigando entre si, e vocês precisam crescer e buscar as coisas espirituais. Esse é um ensinamento para nossas vidas, meus irmãos. E nós temos aqui uma promessa de que nós podemos ter esperança de seguir em frente, de crescer, de alcançar os objetivos que Deus tem, porque é Ele que nos dará a condição. Nós temos um Deus que trabalha conosco, nós não estamos só. Nós temos um Deus que trabalha conosco, por isso nós podemos ter esperança de avançar, de seguir em frente. Precisamos estar atento à voz do Espírito Santo, naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos diz, para que possamos crescer. Como nós crescemos? Primeiro direcionado por Deus, mas aqui há um manual de práticas cristãs, mergulhado na palavra de Deus, buscando uma vida de oração, nos afastando cada vez mais das coisas do mundo e avançando para Deus. A meta cristã é avançar cada vez mais e chegar cada vez mais próximo de Deus. Paulo diz que a nossa meta é chegar à estatura de varão perfeito, semelhança de Cristo. Como nós faremos isso se nós continuarmos impregnados com as mesmas manias mundanas? Não buscarmos em Deus uma mudança, uma transformação em nossas vidas. Nós não podemos nos contentar. Deus tem muita coisa para nossas vidas. Deus quer que nós vivamos muitas experiências na presença dEle, e nós temos que desejar essas experiências. Você já pensou, Deus te dá o dom de você ir lá no hospital, visitar alguém que faleceu e você fazer uma oração e a pessoa levantar, ou o enfermo já desenganado pela medicina, você vai lá, ora e essa pessoa é restaurada? Deus pode te dar esse dom. Isso é crescimento, é avanço espiritual. Nós não podemos nos contentar com uma mera vida de vir à igreja. Nós precisamos buscar em Deus tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós também. O segundo ponto dessa mensagem é que essa submissão a Cristo não pode ser algo pesado, não pode ser algo que me fragiliza, mas tem que ser com alegria. É uma submissão total com alegria, com prazer, testemunhada diante das pessoas. E ele diz o seguinte no versículo 14: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Com alegria, não é forçado. Estou indo porque, afinal de contas, não é isso. Eu estou indo porque eu tenho alegria de ir na casa do Senhor, servir na casa do Senhor. Eu tenho prazer tenho alegria de Deus ter me escolhido para esse ministério. Nós vemos a alegria nos olhos de alguns irmãos, o prazer de estar servindo, prazer de poder fazer parte da igreja. Aí ele diz o porquê nós devemos mudar, nos afastar dessa situação de murmuração, porque essa palavra murmuração no original aponta para murmuração do povo no deserto, uma murmuração que trouxe tanto problema, tanto peso e a condenação para tanta gente, e um trabalho terrível para o ministério de Moisés. E o que Paulo está dizendo, que essa murmuração também destrói a igreja, atrapalha a unidade da igreja. A igreja não cresce, não prevalece. E nós, como cristãos, precisamos afastar isso das nossas vidas e ter prazer de servir ao Senhor. Ele diz que há um propósito nisso, para que nos torneis irrepreensíveis. O que é isso? Pessoas que não têm do que as pessoas nos repreender. Não há do que as pessoas me acusarem.
Sejamos sinceros, verdadeiros, filho de Deus inculpável no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Que diferença faremos? Que diferença faremos nesse mundo, nessa sociedade que grita por Deus, mas não tem força, estão aprisionados, acorrentados, cegos pelo adversário? E a solução é a igreja. A igreja está aqui para esse propósito: lançar luz ao mundo que está em trevas. Assim como Deus escolheu a nação de Israel para que fosse testemunho para as outras nações, Deus escolheu a igreja para dar testemunho a esse mundo caído, a essa sociedade, como Paulo diz, pervertida e corrupta, distanciada de Deus. Mas as pessoas só verão essa luz em nós quando as nossas práticas condizerem com isso aqui que Paulo está dizendo: nos tornarmos irrepreensíveis, sinceros, filho de Deus inculpável. E aí Paulo diz que a nossa vida será semelhante àqueles luzeiros que Deus criou lá no Éden: o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite. Luiz De Vito falou algo interessante na escola dominical hoje a respeito dessa questão da luz, do resplandecer. E é verdade, essa luz não é nossa, é a luz de Cristo que resplandece em nós e assim nos faz brilhar lá no mundo. Mas para que esse brilho exista em nós, para que nós nos tornemos como a luz que dirige o pecador a Deus, Paulo diz que essas práticas não podem existir em nossas vidas. Precisamos ser irrepreensíveis, sinceros, verdadeiros uns com os outros, zelosos. Zelosos porque Paulo diz, no terceiro tópico para finalizar, que a nossa submissão deve ser uma oferta, um sacrifício a Deus. E no versículo 16, Paulo nos dá a direção de como, aonde está a direção para seguirmos, avançarmos, irmos em frente. Ele diz: preservando a palavra da vida. A palavra da vida é essa palavra que nós temos. Preservando ela, guardando ela no coração e aplicando a nossa vida diária. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão ou trabalhei em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. Paulo tinha consciência da sua morte, que estava próxima da sua condenação, mas ele não via a sua morte como uma derrota, alguém que foi pego no laço fazendo alguma coisa errada e por isso está sendo condenado. Não. Paulo via a sua morte como um sacrifício, uma oferta, como alguém, um mártir, que morreria em prol de uma causa. Paulo via a sua morte como algo favorável. Ele não temia essa morte. E ele pede para que os irmãos, ainda que eles também passem por tudo isso, eles devem se alegrar também de fazer parte, ter essa oportunidade. Imaginemos, meus irmãos, todos nós aqui somos pecadores, cada um com as suas práticas terríveis de pecado. A graça de Deus nos alcançou. E agora nós temos a oportunidade de desfrutar desse amor de Deus, de sentir a presença de Deus. Não há experiência mais maravilhosa do que sentirmos a presença de Deus. Às vezes estamos
em aflição, em desespero, em agonia, dobramos o nosso coração, o Senhor nos quebranta, nós vamos às lágrimas, e daqui a pouco a gente sente aquela paz no nosso coração, aquela sensação gostosa. Isso é a presença de Deus. Essa é a maior experiência de alegria que o homem pode sentir aqui nessa terra. É a presença de Deus. E Deus nos proporciona isso. E é por isso que nós não podemos estagnar na nossa vida espiritual. Precisamos ter sede de Deus, precisamos buscar a Deus com todo o nosso ser. E Paulo diz que ainda se isso, todo esse nosso esforço nos custar a vida, devemos nos alegrar. E Paulo fala uma palavra bem conhecida do contexto greco-romano, dos irmãos de Filipe, que é a questão da libação. A libação era um sacrifício feito aos deuses pagãos. As pessoas sentavam para uma refeição e antes deles comerem derramavam uma taça de vinho ao deus pagão, como oferta. Faziam a refeição e quando acabavam, derramavam novamente aquela taça de vinho como oferenda. E os irmãos conheciam bem o que Paulo estava falando. Então Paulo diz que a vida dele é semelhante a essa libação, será derramada como oferta pelo seu trabalho. Mas também a Bíblia fala sobre essa libação, que era uma oferta que era oferecida ao Senhor, que está registrado lá em Números capítulo 5, versículo 7, que diz que quando o sacrifício era oferecido no altar, subia aquela fumaça diante de Deus, como libação, como oferta aceitável, agradável ao Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, a vida de vocês, a vida cristã, deve ser uma vida tão zelosa, diante de Deus, diante do mundo, que deve ser uma oferta derramada, uma oferta de libação derramada, oferecida a Deus. A nossa vida deve ser tão respaldada no temor e no tremor, que deve ser diante de Deus como uma oferta, como uma oferenda ao Senhor. Então, meus irmãos, Paulo nos encoraja a seguir em frente. Paulo nos encoraja a não nos acomodar na fé, mas nos encoraja a ir adiante com um Deus que está do nosso lado, que caminha conosco, nos dando tanto o querer como o realizar. Está difícil, está em aflição, está passando pelo momento de desânimo espiritual, Deus está do teu lado para te animar. Deus está do teu lado para segurar na tua mão e dizer, levanta, vem comigo. Vamos marchar, vamos andar mais uma milha. Esse é o nosso Deus, que caminha conosco. Creia nisso. Em todo tempo, tenha certeza que nós servimos um Deus que anda conosco. Vamos orar ao Senhor.